Eu nunca gostei de dar aula de música. Nunca. Esboço da mensagem de domingo. Nunca gostei de dar aula. Mas quando se trata de igreja, de coisas do reino de Deus, eu fui pregar numa conferência de adoração, dar um estudo, eu falei 4h30, direto. E eu queria parar, e o povo falava assim, não, continua. Eu falei, irmão, eu estou com fome. Não, a gente vai trazer o lanche para o senhor aqui. Numa igreja presbiteriana, tinha 50 pessoas do Ministério de Adoração ali, e a gente falando sobre adoração, e passou 4h30, eu falei, gente, eu devo estar falando há 1h. Aí o cara falou assim, não, tem 4h30 já. Eu falei, Cristo bendito, tem misericórdia desse povo, mas quando se trata das Escrituras, irmão, eu falo que só papagaio em areia quente. Já viu papagaio em areia quente? Fala. E aí eu fico igual. Bom, eu quero começar essa aula fazendo algumas perguntas. Perguntar aqui para o pessoal da geral. Sabe o que é geral? É aquela parte do estádio que o pessoal da arquibancada fica jogando aquele saquinho com aqueles negócios. Não é? Que fica ali. Hã? Perguntar aqui. Qual foi o assunto que mais te empolgou no Bible? De tudo que a gente já estudou. Não, desde o ano passado. Foi, né? Aquilo ali é forte mesmo. Parece um mocotó. Márcio, o que te empolgou? Varandinha, você fez aniversário, uma salva de palmas para o nosso Márcio Varanda, para o nosso Vitor Varanda. Aliás, no ensaio ontem elogiaram o bolo de chocolate, hein? Acabou. Voou. O bolo de chocolate. Opa, elogiaram penhoradamente. Ele foi parar lá no zoológico. No meu sofá. Então, Deus te abençoe, Vitor. Me diz uma coisa, Vitor, o que você ouviu durante esse tempo que... Tá bom, enquanto você pensa, eu vou perguntar para sua mãe. Bem-aventuranças. Fátima Mandrico. O profético. Elaine, você chegou agora. O que te pegou mais pelo pé? O que você... Sim. Onias, mesmo nesse período que você teve que se ausentar, quero deixar claro nos ares, para os universitários, que a sua presença nos alegra muito. Você lembra de alguma coisa que te foi muito... Autoridade. Ixi. Falou muito contigo. Valquíria. O profético também. Jussara, você já está balançando a cabeça aí, profético? Fabiano, alguma coisa que você ouviu aqui, que você lembra, que ficou bem marcado no seu coração? Hã? O apostólico. Uau. O povo ouviu mesmo. Bom, nós vamos começar agora, por orientação do apóstolo Arles, a estudar Atos dos Apóstolos. Eu li esse livro em 4 dias. Poderia ter lido em 1, porque é uma leitura tão dinâmica, que parece que a gente está entrando numa máquina do tempo e indo parar naqueles dias. Então, hoje, a nossa primeira aula vai ser uma aula panorâmica desse livro. A partir da semana que vem, nós vamos entrar em aspectos teológicos e mais aprofundadamente históricos e de aplicação do conteúdo de Atos para os nossos dias.
Hoje eu quero tratar com vocês coisas tipo datação do livro, fontes que Lucas recorreu para escrever esse livro, a autoria de quem é, se tem alguém que discorda, o que são os fatos que apontam para a autoria lucana, termo teológico, autoria lucana de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades desse livro. Para que ele foi escrito? Qual era a proposta dele? Então, para a gente começar, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu aconselho você antes de dormir, começar a leitura desse livro, e você faz assim, ou você lê 7 capítulos por dia, e aí você vai ler esse livro em 4 dias, ou você lê 4 capítulos e você vai lê-lo em 7 dias. Tá? Mas é bom que leia. É bom que leia. Quantos já leram o livro de Atos todo? Todo, de fio a pavio, uma vez. Amém. Então passou por ele. Então, agora eu te encorajo a você ler esse livro de olho nas perspectivas históricas do livro. A gente vai dar algumas pistas para aguçar a tua leitura. Amém? Atos capítulo 1. O autor começa escrevendo o texto da seguinte forma, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Só aqui você já tem mensagem para 5 horas. Sabia? Só nesse texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. A gente pode, para facilitar a compreensão disso aqui, inverter 2 verbos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a ensinar, mas também a fazer. Muda o sentido, aprofunda. Começa a mostrar para a gente que Jesus não era alguém só de falar, ele falava e fazia. Quem é o Teófilo? Existem algumas pessoas, alguns estudiosos que falam que esse Teófilo era um amigo de Lucas. O Lucas ele escreve 2 livros do Novo Testamento, o Evangelho que tem o nome dele e o livro de Atos. Se juntar os 2 capítulos, os 2 livros, a quantidade de capítulos dá aproximadamente 2/5 do Novo Testamento. Ele é considerado a maior produção literária do Novo Testamento. Ele produziu mais textos do que Paulo. Até porque eu não acredito que Paulo tenha escrito Hebreus. A autoria de Hebreus é desconhecida. Existem hipóteses que dizem que a autoria de Hebreus é de Paulo, existem hipóteses que a autoria de Hebreus é de Tiago, existe a autoria de que teorias de que a autoria da carta aos Hebreus é de uma judia chamada Priscila, mas no meio de tanta teoria que ninguém prova nada, a maioria dos teólogos consideram o autor de Hebreus desconhecido. Então, se você somar tudo que Lucas escreveu no Evangelho, que tem o nome dele, e tudo que ele escreveu no livro de Atos dos Apóstolos, dá aproximadamente 2/5 de toda a produção do Novo Testamento. O cara era bom de caneta. E ele, durante a proposta desse livro da escrita, ele não sabia o que isso ia gerar, porque qual era a ideia? A ideia era, a Bíblia, ela foi escrita, não era com o propósito de virar um livro. O termo Bíblia, Biblos, significa biblioteca. Os caras estavam escrevendo para manter a tradição.
Até porque naquela época pouca gente sabia ler. As cartas paulinas, por exemplo, elas eram escritas, enviadas para a igreja, mas que uma pessoa lia para toda a igreja, porque o índice de analfabetismo era muito grande. Quase ninguém sabia ler. Então, quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, ele escreve para registrar a história, para uma transmissão. Ele não escreveu isso para, não, vou escrever porque mais tarde, sabe lá, se alguém junta isso na Bíblia, eu vou ganhar um troco de direito autoral. Não, ele não estava projetando isso. E ele faz uma pesquisa muito minuciosa. Quem sabe qual era a profissão de Lucas? Era médico. Você já viu como o médico pesquisa as coisas? É por isso que todos os relatos de Lucas no Novo Testamento, eles têm uma visão muito pontual das situações. Porque ele era médico, ele enxergava as coisas por detalhes. Ele não tinha uma visão simplesmente da situação, mas ele tinha uma visão pormenorizada das situações. Estão todos me ouvindo e entendendo? E aí, ele escreve esse evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, e esse conteúdo é o único conteúdo que tem da história da igreja do primeiro século. Ele é tão importante que para a gente entender as epístolas paulinas, é fundamental que a gente leia Atos dos Apóstolos. Porque quando você vê a movimentação de Paulo e dos apóstolos, você vai entrar nas epístolas paulinas, nas epístolas pastorais, nas epístolas gerais, com uma outra perspectiva. É como se você, tentar dar para você um exemplo. Uma coisa é você comer um virada paulista. Sim ou não? Qual foi o melhor virada paulista que você já comeu aqui em São Paulo? Não gosta? Tá. Valquíria. Era o melhor, né? Tá. Você viu ela fazer? Aprendeu? Puxa. Vou mudar o cardápio. Fátima, qual foi o melhor bacalhau que você já comeu aqui em São Paulo? Você viu ela fazer? Aprendeu? Nos convide. Se você simplesmente comesse e não conhecesse o que está por trás, não fica diferente quando você vai fazer? Em Portugal tem um negócio chamado sopa de pedra. Já comeu? Sopa de pedra é uma sopa que é chamada de pobre em Portugal. E o pessoal diz que eles botavam pedra mesmo no negócio. Mas quando você come a sopa, você, conhecendo a história, toma um outro gosto. Qualquer comida que você vai comer... Por exemplo, eu comia um negócio na França, quando eu morei... Porque assim que a gente chegou na Europa, nós moramos 1 ano e 5 meses, mais ou menos, né, Márcia? Na França, a fronteira com a Suíça. Como daqui na Avenida Paulista, para entrar em território suíço. E lá, na França, no fim de ano, é muito comum comer um negócio chamado foie gras. Sabem o que é isso? Patê de fígado de ganso. E os caras, eles pegam o ganso e eles entopem o ganso de ração para engordurar e crescer o fígado do ganso, para eles terem uma produção maciça desse patê. E eu não sabia. Eu simplesmente gostava. Final de ano, irmão, era certo eu ir no mercado, comprar uma latinha de foie gras, torradinha, e bom. Quando foi essa semana, ou semana passada, semana retrasada, a gente estava assistindo um programa de culinária, e nós vimos como os judeus influenciaram na Península Ibérica, na Espanha, e mudaram a concepção de fazer foie gras. O judeu é um povo abençoado, irmão. Glória a Deus pelos judeus. Os caras costumam pegar o ganso e ficar enfiando comida nele, comida. Isso acaba provocando uma gordura demasiada no fígado do bicho.
O judeu percebeu que não tinha que fazer isso. Eles pararam na Península Ibérica e começaram a acompanhar a rota migratória dos gansos. E eles viram que no percurso eles paravam num determinado território para descansar. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos cercar esse território e vamos dar ração normal para eles, porque eles precisam de energia para continuar o voo de 4.000 quilômetros até o destino deles. E os gansos paravam ali e viam que tinha comida, roupa lavada, internet e tudo que um ganso precisa para viver bem. Um bom baixo, né? E um livro. Bom, enfim, eles ficavam ali. E aí, alguns não migravam. Esses que ficavam ali, eles iam alimentando os bichos normalmente. E os caras começaram a ganhar força. E aí, vão fazer foie gras. Então, o melhor foie gras do mundo não é produzido na França, é na Espanha, pelas mãos dos judeus. Quando eu vi esse documentário, a minha boca encheu d'água. Isso tudo para explicar para você que se você ler o livro de Lucas e depois você ler as epístolas gerais, você vai estar comendo o melhor foie gras que você pode imaginar. Porque a gente corre alguns riscos quando a gente não faz uma leitura sistemática da Bíblia e uma leitura progressiva, entendendo os movimentos de datação. Por exemplo, qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Jó. Jó, escrito cerca de, provavelmente, 500 anos antes de Abraão. Aliás, antes de Moisés, que Jó era contemporâneo de Abraão, segundo alguns doutores. Então, quando você lê Jó, para depois você lê Gênesis com outra perspectiva. Sabia? Então, o meu conselho para você começar a entender as epístolas paulinas é começar por Atos 1. Porque, presta bem atenção, o livro de Atos, junto com os 4 evangelhos, formam quantos livros? Esse aqui é chamado Pentateuco do Novo Testamento. Vamos lembrar o nome dos 4 evangelhos? Joaquim, Alfredo. Como é que é, irmão? E qual é o último livro desse Pentateuco? Você sabia, por exemplo, que o nome Atos dos Apóstolos não foi dado pelo autor? Não foi dado pelo autor. É igual a mim, eu quando faço música os outros botam o nome. Não foi Lucas que botou ali Atos dos Apóstolos. Inclusive, no 3º século, o nome foi dado por outras pessoas. Vou te dizer alguns nomes. Atos e Transações dos Apóstolos. Transações. Atos e Transações dos Apóstolos. Um outro nome, inclusive esse Atos e Transações dos Apóstolos, ele é encontrado no Codex Bezae. O que é isso? É um código de leitura que foi achado por Theodor Beza. E esse Codex Bezae, ele é do século VI depois de Cristo. É uma inscrição de Atos dos Apóstolos. É o que a gente chama em bibliologia de autógrafo. Olha eu falando bobagem. Autógrafo. O que eram os autógrafos? Eram os livros que eram cópias do original. Por quê? Só tem um, não tem internet. Os caras ainda não inventaram internet. O que a gente vai fazer? Vamos copiar. Tem máquina de xerox? Não, então mete a caneta. E os caras começavam a tirar cópias desses livros. A cópia mais antiga que tem desse livro é exatamente essa. Codex Bezae, que foi descoberto pelo doutor Theodor Beza. É também chamado de manuscrito D. E parte dele escrita em grego e parte em latim. Por que latim? O grego, ele tinha 2
correntes usadas naqueles primeiros séculos da história da igreja. Um era o grego koiné, que é esse português nosso do Brasil. Amém? E tinha o grego clássico, que é o português de Portugal. E aí tinha o latim, que era a língua romana. Os romanos, eles falavam o grego e o latim. Aí, quando transcreveram o livro de Atos, nas cópias, uma página em grego e uma em latim. E esse Codex Bezae está escrito assim, parte em grego, parte em latim. Isso começa a explicar por que a Igreja Católica, nos seus ritos e dogmas, ficava naquele negócio daquela lateção toda. Dominus Obispos, Pater, Filho, Espíritus Sanctus. Amém. Entendeu? Porque era a língua do império. Quando Jesus morre na cruz, eles escrevem uma tabuleta na cabeça de Jesus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Em letras romanas era o latim. Então, esse manuscrito de Lucas, ele tem essa inscrição em grego e a outra em latim. Qual foi a datação desse livro? Bom, os caras dizem que ele cobre 3 décadas da história da igreja. Se você vê, o Lucas começa falando da ascensão de Jesus, amém? Capítulo 1. Então ele está pegando do ano 33 da era cristã, e ele vai cobrindo fatos até o ano de 63 da era cristã. Supõe-se que Paulo tenha sido preso no ano 60. O imperador, na época que Paulo foi preso, era Nero. Paulo foi morto no governo de Nero em Roma. Sabe quem é o Nero, né? Aquele cara que ficava tocando harpa e vendo a cidade pegar fogo. Então, Paulo foi martirizado durante o governo de Nero. Então, isso dá mais ou menos 63. E é interessante que no livro de Atos você encontra a narração de Lucas falando até a prisão de Paulo e a chegada dele em Roma. Mas você não tem documentos registrados por Lucas a respeito da morte de Paulo. E isso é uma curiosidade, porque não estava no coração de Lucas terminar o livro com uma história do martírio de um apóstolo. Se você observar, o livro de Atos, vai lá no último capítulo, que é o capítulo 28. Veja o último versículo do capítulo 28, o que é que diz? E leia para mim. Não tem problema. Olha só, veja como Lucas termina esse evangelho, esse livro. Corre comigo no evangelho de Lucas. Os últimos 3 versículos do capítulo 24, 50, 51, 52 e 53, narra a ascensão de Jesus. Inclusive, há um doutor em teologia, e não é só ele, mas uma boa galera considera que Lucas e Atos é a mesma obra. Porque ele termina falando da ascensão de Jesus e ele começa o livro de Atos falando da ascensão de Jesus. Então, parece que ele não queria interromper o comentário. E ele escreveu os 2 livros, segundo alguns estudiosos, na mesma batida.
Tanto que os dois, você consegue ter datação do livro dos escritos de Lucas muito mais pelo livro de Atos dos Apóstolos do que pelo Evangelho de Lucas. Se você for no início do Evangelho de Lucas, vamos lá, tem uma campainha tocando assim de vez em quando, ou é impressão minha? Ah, então eu ainda estou, legal. Vai, Lucas capítulo 1. Olha como é que ele começa falando. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estáis informados. Então, os autores dizem que Lucas começa a escrever isso e ele faz uma pesquisa como um historiador. Ele vai ouvir um monte de gente, ele vai acompanhar os apóstolos. Aqui no nosso e-book eu não botei essa informação, mas quando a gente vai discutir sobre a autoria lucana, é interessante que você observa no livro de Atos que ele começa o livro descrevendo as situações, mas ele está de fora da narração. Ele usa os pronomes na terceira pessoa do plural, eles. Então eles foram, então eles fizeram. E no livro de Atos tem duas pessoas muito preponderantes. Ganha uma empada quem falar. Quem é? Na próxima aula, né? Porque hoje não tem empada. Quem são as duas personagens preponderantes no livro de Atos dos Apóstolos? Dois apóstolos, Paulo e Pedro. Paulo e Pedro. E o Lucas está narrando o tempo todo tudo e falando, não, porque eles fizeram, eles foram, eles andaram por lá e coisa e tal, e depois eles pegaram o metrô, depois eles... Ele só vai se inserir na história a partir do capítulo 16, do verso 8 do capítulo 16, que aí ele muda o pronome. Aí ele passa a colocar o pronome na primeira pessoa do plural, que é nós. Quer ver? Abre a tua Bíblia em Atos 13. Minha Bíblia está viciada. Perdão, verso 8 não. No capítulo 16, perdão, não é 13 não, é 16. Olha o que ele diz aqui. Até o verso 8, ele está usando o verbo na terceira pessoa do plural. E tendo passado a Mísia, desceram a Trode. Quem? Eles. Ele está narrando uma coisa, mas ele está pelo lado de fora, como escritor. Agora, vê o que está escrito no verso 10 do capítulo 16. E logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia. Aqui o Lucas já está na conversa. Ele já não é mais o narrador, ele está participando ativamente da equipe missionária, da equipe apostólica. E existe até um camarada nos Estados Unidos que escreve sobre Atos dos Apóstolos. Ele diz que Lucas entra na história não mais como narrador, mas como participante do projeto apostólico, a partir da visita de Paulo à cidade de Troade. Na primeira viagem missionária, Paulo chega lá e converte Lucas, porque existem registros que apontam que Lucas morava nessa cidade. E aí Paulo chega lá, ganha o cara para Jesus, e ele já agora faz a pesquisa, e como ele não estava participando até esse momento, ele está usando o pronome eles foram, eles fizeram, eles comeram, eles dormiram. Aí quando chega, não, agora nós estávamos em tal lugar. Quero dizer para você uma coisa que o Espírito Santo me inspira a te dizer. Diga, há um tempo determinado onde eu passo a ser mais do que um narrador e um espectador da história. Eu me torno participante dela.
É por isso que você está aqui. Uma outra curiosidade. O livro de Atos termina de uma forma muito diferente. Os nomes que os caras deram no 3º século para o livro de Atos, Evangelho do Espírito Santo, sabia que tem esse nome? Evangelho do Espírito Santo. Atos e Transações dos Apóstolos. Mas o grande detalhe é que o livro de Atos termina de uma forma que nos dá a entender que os atos da igreja não podiam ter um fim determinado na escrita. Por quê? Para que eu e você continuássemos escrevendo os atos da igreja durante os séculos. Você já pescou a tua responsabilidade nessa história, sim ou não? Hã? Que parte dessa história você e eu queremos escrever? Não, é porque eu ia à igreja todo domingo, quarta-feira. Aí eu ficava sentadinho lá, quietinho. Não, mas eu também dava o meu dízimo. Há alguns que acham até que pagam o dízimo. Não, eu também pagava o meu dízimo. Será que é tudo isso que eu e você vamos deixar escrito na continuação dos atos da igreja? A gente precisa acordar para algumas realidades. A autoria de Atos dos Apóstolos, como eu disse a você, ela pode ser muito evidenciada nos argumentos de Lucas por dados históricos. Imperadores romanos que regeram naquela época. Fato da prisão de Paulo. Ele termina o livro dizendo, então Paulo, nós navegamos, saímos de Malta. Olha, irmãos, tem um negócio no capítulo 28, que é o naufrágio na ilha de Malta, que é uma história impressionante de como ainda existem víboras para morder a mão dos apóstolos, e esperando que os apóstolos morram. Mas diga comigo, aonde tiver fogo, a gente sacode a víbora. Que foi o que Paulo fez. A víbora falou, aí, mordeu a mão do Paulo. Os caras falaram, ó, esse cara está devendo mesmo, hein? Escapou da morte lá em Jerusalém, mas não tem nada, vai morrer aqui. Paulo deu uma sacudida assim. Que coisa gloriosa, né, irmão? Oh, Jesus, eu gosto de falar sobre isso. Bom, vamos seguindo. Lucas se introduz nas narrativas a partir do capítulo 16. Alguns defendem que ele morava em Troade, falei isso com você também. Dê um glória a Deus aí, porque a aula hoje é histórica. Eusébio de Cesareia, guarde esse nome e coloque ele no seu neto. Eusébio de Cesareia. Eles também reconheciam que Lucas era autor. Eusébio de Cesareia é um dos pais da igreja. É um dos historiadores da história da igreja. Ele também achava e acreditava piamente que o autor do livro de Atos era Lucas. Então, isso era concordância no meio da igreja primitiva. E é interessante que ele fala do Teófilo no livro de Lucas e fala do Teófilo, se eu não me engano, no livro de Atos também, no capítulo 1. Você sabe o que significa o nome Teófilo? Theos, do grego Deus, philos, amigo, amigo de Deus. Provavelmente alguém que foi evangelizado. Tá? A data, conforme eu disse para vocês, está entre o ano 63 e 64. E o interesse e propósito teológico. Primeiro, Lucas escreveu isso porque, naquela época, o cristianismo estava sendo perseguido pelo Império Romano, sim ou não? Mas o judaísmo tinha conseguido chancela do Império Romano para funcionar. Basta você lembrar que quando se fala da crucificação de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, ele ia falar com quem? Com Pilatos. Olha, esse cara está transgredindo a nossa lei. Porque o judaísmo naquela época estava tranquilo. Existe um negócio chamado Pax Romana, que era a política de conquista do Império Romano. Conquistou uma nação, eles faziam o seguinte, ó, você aqui, você pode continuar cultuando seus deuses, fazendo sua macumbinha, faz o que você quiser, contanto que você não se esqueça de cultuar o imperador,
Contanto que você não esqueça de pagar os impostos, que essa parte é muito importante. E aí a gente deixa você quietinho. A gente vai manter uma guarnição aqui, mas a parada é essa. Pax Romana. Inclusive, se você quiser se tornar cidadão romano, nós estamos com uma promoção aqui. 70 mil euros você pode se tornar cidadão romano. A gente dá passaporte vermelho. Você vai passar a chamar Flávios Josefos Autênticos Bobos. Você pode comprar essa cidadania romana. Era assim. Era dessa maneira. Mas o cristianismo era propalado como religião que perseguia o Império Romano. Então Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos com o primeiro propósito de dizer para os caras, olha, nós não somos uma heresia saída do judaísmo. Aliás, nós preservamos os princípios mais nobres e éticos do judaísmo, mas não a hipocrisia que eles produzem. E outra, nós não estamos aqui para perseguir o Império Romano, nem trair ninguém. A consciência da igreja naquela época, irmão, não era lutar contra o governo. O apóstolo Pedro, ele escreve assim na sua primeira carta, honrai o rei. Sabe quem era o rei da época dele? Nero. É o cara que vai prender ele, vai crucificar ele de cabeça para baixo. Então, a política da igreja não era nem direita, nem esquerda, era do alto. O Paulo escreve falando, orem pelas autoridades. A coisa mudou com o tempo. Né? A coisa mudou. E aí a igreja hoje ela tem um lado que é extremamente vermelho e tem um outro lado que é furta-cor. E eu estava vindo do aeroporto de Congonhas para cá, um dia desse, fui pregar no Rio, preguei sábado à noite, peguei um avião para estar no culto aqui domingo de manhã. Quando cheguei aqui no aeroporto, peguei o táxi, estava aquele fervo de Bolsonaro, não sei o quê, pereré. O cara começou a conversar de política comigo, ele perguntou, se é direita ou esquerda? Eu falei, nenhum nem outro. Aí ele falou, o senhor é apolítico? Eu falei, não, a minha política é a do alto. Eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou de cima. Então eu prego a justiça do reino. Essa é a minha política. E essa era a política da igreja cristã do primeiro século. Quem é o rei? É Nero? Honra ele. Ora pelas autoridades. Então nós do cristianismo não estamos aqui para dizer A ou B. Era a política da igreja naquela época. E Lucas escreve o livro de Atos exatamente para ratificar isso. Que o cristianismo não era uma seita herege, que ele não era um braço traidor do império. Tá? A segunda coisa é que o cristianismo não tinha que ser temido pelo império, mas ele tinha que ter as mesmas prerrogativas e possibilidades que o judaísmo tinha. Pô, não é para cultuar? Se os judeus podem cultuar, por que a gente não pode? Então vamos deixar cada macaco no seu galho, imperador? Deixa o judeu lá no negócio dele, no negócio do Shabá. Eu fico aqui com outro negócio e está tudo certo. É tão interessante que no livro de Atos tem um momento que a igreja, o Paulo, ele vai pregar em Antioquia e o sacode é violento, o poder de Deus se manifesta. E aí os caras voltam para Jerusalém e falam assim, rapaz, o Paulo está fazendo um barulho aí na região aí com os gentios. Aí os caras falam, não, então avisa eles que eles têm que se circuncidar. Aqueles judeus que estavam dentro da igreja, manda eles irem lá E não pode ficar fazendo essas coisas que gentio faz, não. Eles não podem fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, tem que fazer isso. Aí, concílio de Jerusalém. Aí chegou o Paulo e falou, olha, os caras receberam o Espírito Santo, hein? Desceu sobre eles, gentios. Vocês estão dizendo que a promessa é só para vocês, judeus? Sobre eles também, desceram lá. Os caras estão lá no Xalabracá, Xúrias, Réia, e o couro está comendo.
Ah, é? É, então faz o seguinte, vamos escrever uma carta aqui e ler lá no meio deles. Galera, vocês não precisam serem circuncidados. A gente só vai pedir algumas coisas, tipo, fujam da carne sufocada, da comida consagrada aos ídolos e da prostituição. Se você quiser saber alguma coisa da Torá, caça uma sinagoga aí e vai estudar. Era a visão da igreja, do colégio apostólico. Não queria judaizar ninguém. Hoje tem gente aí querendo pegar a igreja toda e circuncidar. Está amarrado. Então as perspectivas do Evangelho de Atos, que também é chamado de Evangelho do Espírito Santo, era exatamente de fazer uma igreja que conseguia ter uma penetração na sociedade. Irmão, você tem ideia do que é os caras? No primeiro sermão, 3.000 almas se convertem. A igreja já começa gigante, irmão. Tem igreja que está lutando há 50 anos, tem 30. E os caras sacudiram. O Pedro prega uma palavra tão cheia do Espírito Santo, que o pessoal, não, o que a gente tem que fazer? Olha o discurso das pessoas depois de ouvirem a palavra. O que nós temos que fazer? O Pedro fala, se arrependam, sejam batizados para que venha tempos de refrigério. Olha que barato, irmão. O que uma vida cheia do Espírito Santo não faz, não promove? E a igreja, debaixo desse princípio, que nós não estamos aqui para dizer quem é A, o que é B, nós estamos dizendo que Jesus é Senhor, né? Foi o argumento do propósito teológico do livro de Atos. Mostrar que o reino de Deus não é deste mundo. Não vem com aparência visível para que alguém diga, está ali ou está lá, mas o reino está em vós. Posso ouvir um glória a Deus? Alô? O reino não vem com aparência visível. Isso é Jesus falando, hein? Para que nenhum de vocês digam, está ali naquela igreja ali o reino, está ali. Está naquele outro lugar ali. Não, o reino de Deus está. Debaixo desse entendimento, o livro de Lucas, de Atos dos Apóstolos, é escrito. A gente não está aqui para perseguir ninguém. A gente quer pregar a justiça do reino de Deus. Inclusive é o seguinte, eu tenho 10 casas. Então eu vou abençoar alguém. Era o pensamento da igreja. Alguém vai dizer que isso é comunismo. Não, porque as pessoas não faziam isso por conta do Estado. Elas faziam isso por uma decisão e temor a Deus. De amor, amor, amor. Não era o Estado que dizia assim, vai feliz, bota esse cara dentro da tua casa. Não, vem cá, tem uma casa aqui para você, está dormindo na rua. Por quê, rapaz? Fica aqui, ó. É diferente, entendeu? E eles faziam isso considerando o amor de Deus, não a autoridade do Estado, que é diferente do comunismo. No comunismo, o Estado é Deus, e Deus é o Estado. Qualquer coisa que você vai pedir, peça ao Estado. Se você pedir demais, é um martelo que acerta a tua cabeça. Se você pedir errado, é uma foice que arranca a tua cabeça. Então, veja como você vai pedir, hein, menino. Eu não gosto de comunismo. Eu amo os comunistas com o amor de Jesus. Mas eu não gosto da filosofia. Mas isso aqui é para outra aula, tá bom? Bom, vamos ver 6 níveis de desenvolvimento da missão cristã em Atos. O que Jesus fala em Atos 1:8? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em como em toda Judéia você vai entrar na terra dos estranhos, onde todo mundo evitou entrar até agora, você vai lá. Até agora você não quis ir lá na Mauro, agora vai. Terra de Samaritano, vai lá. O ID está apontando para lá.
Você não queria ir não sei aonde? Vai lá! Porque você está sendo chamado para andar igual o vento, querido. João 3. Todo que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Vá. E aí em Atos, essa missão começa ficando clara no capítulo 1, porque o Espírito Santo desce sobre os caras que estavam aonde? Em Jerusalém. Olha o que Jesus fala numa reunião para os apóstolos: ó, vocês fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui, tem um tempo para vocês ficarem aqui, ninguém vai para o Rio de Janeiro, amém? Nem Búzios, nem vá para Indaiatuba, com todo respeito a quem mora lá. Fica aqui em Jerusalém, até que você seja revestido de poder. Recebeu o Espírito Santo, você está legitimado para ir. Começa pregando onde você está, Jerusalém. Depois prega na Judéia. Aí depois você vai em Samaria. E aí, irmão, vá até os confins da terra, onde Judas perdeu a bota. Alguém conhece Parelheiros? Nós fomos lá pregar o evangelho. É longe, hein? Igual Teletubbies. Longe! É longe o negócio. Nós vamos lá. A CCJ já foi na cidade de Collonges-Fort-Lucluse, uma cidade de 700 anos que nunca teve uma igreja. E nós implantamos uma igreja lá. Ganhamos gente para Jesus, batizamos. O primeiro batismo foram, acho que 16 ou 17 pessoas. Só da família do Cláudio. Cláudio, aquele menino. Não, Antônio Carlos. Só da família dele foi uma galera. Tinha português, tinha francês, brasileiro. Ganhamos árabes para Jesus. Ganhamos árabes para Jesus. Na ceia, eu falei: ô Salim, chega aí. E falamos de Jesus para o árabe, ele falou assim: posso cear? Falei: pode. Só que ele era um árabe meio europeu, não gostava muito de tibum, né? Então a gente deixou o batismo dele para outro momento. Gostava muito de água. Mas nós falamos de Jesus para árabes. Aquele painel está ali para isso. É porque a gente ainda não conseguiu catalogar as cidades todas por onde, como igreja, nós passamos. Irmão, até em Israel, que é proibido pregar o evangelho, nós já pregamos. Eu estava no hotel Ben Yehuda, em Jerusalém. Aí sentei no piano, comecei a tocar uns hinos. Aí tinha uma menina chamada Daniel, lembra dela? Óculos, cabelo lisinho, tu lembra que era recepcionista do hotel? Não lembra não. Fui lá nela. Falei: vem cá, quero falar um negócio para você. Falei de Jesus para ela sem dizer um nome de Jesus. Quando ela acabou, falou assim: você está falando comigo sobre Yeshua, não é? Falei: senão eu vou preso. Você não pode evangelizar judeu, irmão. Até lá a CCJ já pregou o evangelho. Diga glória a Deus. Então, a primeira fase do livro de Atos acontece exatamente em Jerusalém, quando a igreja nasce em Jerusalém. Esse é o primeiro grande boom da história, e que vai do capítulo 1 até Atos capítulo 6, verso 7. É top isso. Depois começa a pregação por toda a Palestina. Do capítulo 9, do verso 31. E aí, essa evangelização da Palestina, ela vai acontecer até o momento em que Lucas registra a entrada do evangelho em Antioquia. Terceira fase. Isso está registrado em Atos capítulo 12. Quarta fase, Ásia Menor. Quem sabe qual é a Ásia Menor? É a irmã da Ásia Maior. Tem a Ásia de 1,80 m, tem a Ásia Menor que tem 1,5 m. É isso, apóstolo? Não. Ásia Menor é um canto da Ásia, onde, por exemplo, está localizada nos dias atuais a Turquia.
As cidades da Galácia, Tessalônica, Éfeso, Corinto, é chamada Ásia Menor. Amém? Porque é uma porção menor do Império Romano no continente asiático. E que hoje tem muçulmanos e cristãos. Na Turquia você tem muçulmanos e cristãos. Tá? São chamados, parece que, curdos. Está dentro da Ásia Menor. Tá? Um pouquinho de geografia bíblica. Babilônia, Iraque. Mesopotâmia, Pérsia, Irã. Hoje um dos maiores inimigos de Israel é Irã. Só que no tempo da escravidão do povo judeu, na Assíria, Deus levanta um rei, aliás, no cativeiro assírio-babilônico, Deus levanta um rei persa, chamado Ciro, para reconstruir Jerusalém. Os iranianos eram amigos dos judeus, amigos de Israel. Deus chama Ciro de meu ungido. Está lá no livro de Isaías. É. Isso. E também não são árabes. Não se identificam como árabes. É. Vamos seguindo. Falei da quarta, na Ásia Menor e Galácia. Lembra de Galaque, amém? Aí eles entram na Europa. Atos capítulo 19. Dá uma olhada aí. Verso 20. Vou botar minha máscara de mergulho. Aleluia. Já estava olhando no 31 achando que era o 20, rapaz. Estou ficando ruim mesmo. Ásia Menor. Atos 16, 5. Europa. Atos 19, versículo 20. Depois que eles saem de Éfeso, Paulo entra na Macedônia. Europa. Começou aqui. Paulo chega até Roma. Roma é Europa, amém ou não? Ainda é, hein? Por favor, hein? Não mudou a geopolítica. Aí vamos seguindo, quando em Atos 28 fica declarado da entrada de Paulo, agora em Roma. Quem lembra por que Paulo foi parar em Roma? Quem lembra por quê? Por causa da prisão. Os caras, ele está diante do rei, do procurador romano Festo e do rei Agripa. E aí ele fala das acusações que os judeus tinham armado e o procurador romano está esperando Paulo soltar um dinheirinho para liberar ele, coisa que nós vemos hoje em dia com muita facilidade, amém? Dá um dinheirinho para você sair direitinho e tal. E Paulo não vai dar dinheiro, porque já estava liberado por Deus uma palavra de que ele tinha que pregar o evangelho em Roma. E aí os caras disseram, olha, nós vamos te soltar. E Paulo toma conhecimento de uma conspiração que os judeus tinham armado para matá-lo. Aí ele diz, não, eu quero apelar para César, porque os caras queriam que ele fosse julgado por um tribunal judeu. Ele falou, não, cidadão romano, apelo para César. Aí o cara falou, pô, se tu não tivesse apelado para César, a gente bem resolver esse negócio aqui. Mas já que você apelou para César, você vai para César. Então botam ele no navio, descem com ele para Cesareia, e aí começa uma viagem, onde ele é tratado com brandura, até que ele chega em Roma, Atos 28. Tá? Vamos seguindo, que o negócio está ficando bom. Aí agora, a gente vai dividir o conteúdo desse livro, já estou acabando a aula. Primeiro, fundação da igreja em Jerusalém. 2, dispersão dos cristãos por toda a Palestina depois do martírio de Estevão. Esse cara era um menino, era um diácono da igreja de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, Atos capítulo 6. E irmãos, sabe o que acontece? O apóstolo Arles usou uma expressão que
ficou no coração da gente. Se você está muito acostumado ao sofá, Deus vai tacar fogo no seu loló. Para você levantar do sofá e fazer a obra. A igreja está lá em Jerusalém, irmão, está tudo certo. Sai daqui para quê? Foi lá que criaram aquele hino. Olha que isso aqui está muito bom. Isso aqui está bom demais. Olha quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Pois é, olha que isso aqui está muito bom. Foi lá que criaram esse negócio. Luiz Gonzaga, pimba. Porque estava muito tranquilinho. Aí mata Estevão, se levanta uma perseguição. O nego falou, ô, leão da montanha, saída pela direita. Irmão, todo tempo que a igreja se acostuma na zona de conforto, Deus vai dar um assovio e vai tirar ela para a zona do confronto. E aí lá no livro de Atos está assim, e os que saíram por causa da perseguição, iam anunciando a palavra. Hoje a Fátima estava falando comigo aqui, irmã Fátima. Esse negócio de evangelismo é uma coisa muito séria, né? Falei, é. Aí a Jussara falou assim, a pastora estava falando que o senhor começa a pregar assim, até para folha, o senhor olha e fala assim, aceita Jesus. Eu não sou melhor do que vocês nisso. Aliás, em nada. Eu só tenho um senso de urgência. Só tenho um senso de urgência. Que é ouvindo o tempo todo. Ide. 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 Primeira palavra que eu aprendi a falar em francês. Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Lá na França, os caras, para eles, Natal não é Jesus, é Noel. Não tem manjedoura. Tem o primo do Buda vestido de vermelho, com uma touca de dormir na cabeça, e um saco gigante nas costas, andando de trenó. Gastando bastante dinheiro. E é interessante, irmão, que exatamente no período do Natal, o comércio europeu dá baixa de 70% de desconto. Será por quê, hein? Diga assim, gastem feliz, gastem feliz. Sabia? E aí a gente começou a pregar o evangelho exatamente no período do Natal e do Ano Novo. Foi quando eu cheguei lá na Europa. Na virada do ano, irmão, dia 30 de dezembro, eu estava dentro do supermercado, preparando o culto da ceia, comprando as coisas para a gente fazer uma ceia lá, para uma igreja de 5 membros que não se falavam. Pensa, irmão, 5 membros que estavam um devorando o fígado do outro. Eu botei todo mundo em volta da minha mesa, assamos frango, lombo com recheio de ameixa, arroz de não sei o que, diga glória a Deus, rabanada, aleluia. Poxa, bolinho de bacalhau comprado no restaurante português, diga louvado seja o nome do Senhor. E eu falei, ninguém toca na comida enquanto não se acertar, vai ficar olhando. Vai se acertar. Sabe como é que terminou a ceia? Todo mundo antes de comer chorando. Um garrado do outro, me perdoa. Eu falei, agora a gente pode começar a comer alguma coisa. Em 3 meses saiu de 5 para 30. Um culto na nossa garagem. Então, irmãos, quando a gente vai falar de evangelismo, a gente está falando de coisas que arde no coração de Deus, hein? Você não precisa ser um expert para ser um evangelista, você só precisa ter a palavra da verdade dentro de você. Amém? Então, em Jerusalém, a igreja dá essa saída gloriosa, tem esse impacto. Depois, por causa da perseguição, ela vai ganhando tudo ao redor na Palestina. Chega até a Síria. Alô, kebab? Kibe? Hã? Pastor Ricardo Fausa, Síria,
Damasco, a cidade mais antiga da história. Irmão, você já pensou que nesse período aqui, Deus começa a preparar na cidade de Damasco uma colônia de gente cheia do Espírito Santo? Porque quando chega em Atos 8, aleluia, isso não está aqui, é Jesus falando agora. Quando chega em Atos 8, tem um maluco chamado Saulo, que o nome dele nunca foi trocado para Paulo. Paulo era o nome dele em grego e Saulo em hebraico. Esse negócio de que Deus mudou o nome dele, não tem nada disso na Bíblia. Esse cara está saindo de Jerusalém com carta para matar os crentes em Damasco. Tem crente lá, irmão, eles foram alcançados pelo evangelho da igreja que saiu de Jerusalém por causa da perseguição. Veja como Deus está escrevendo a história. Por favor, presta atenção nisso e quando eu acabar, dá um aleluia, porque Deus preparou uma colônia para gerar um apóstolo que ia evangelizar o mundo inteiro conhecido. Alô? O Paulo está indo para lá matar e Deus falou, vem. Vem bonitinho. E aí ele cai, o que eu tenho que fazer? Entra na cidade, vai na rua direita, procura na casa de Judas e fica ali. E lá te será dito o que fazer. É tão tremendo que o cara tinha 3 dias de convertido, já estava tendo visão. Hein? Alô? Isso é para aguçar alguma coisa na gente. O cara não tinha nem sido batizado, irmão. Aí Deus passa um e-mail para o Ananias lá do outro lado da cidade. Ananias, e-mail não é aqui, né? Zap. Ananias, tudo bem? Tudo bem, senhor. Entra na cidade e procura por um homem de Tarso, chamado Saulo. Hein? Porque ele está orando. E numa visão ele viu que você entrava, para que a visão dele fosse restaurada. Senhor, olha só, não sabe brincar, guarda o carrinho. Eu tenho ouvido que esse cara está fazendo um estardalhaço e que ele veio para cá para matar nós. O senhor está mandando eu ir domar leão? O senhor está falando sério? Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar aos gentios e à gente de Israel o reino de Deus. E lhe importa saber o quanto ele vai sofrer por causa do meu nome. O quanto ele vai sofrer. C.S. Lewis falando para o Freud. Sofrimento é uma pedagogia de Deus para nos tornar melhores. Aí, o Ananias vai lá. Tem gente que só está querendo receber a imposição de mão dos apóstolos. Tem que vir um apóstolo aqui, Deus falou que a minha obra será grande. Deus me chamou por uma grande obra, então quem vai botar a mão na minha cabeça é um grande homem. Se não for Paulo de Tarso, da Bethlehem, se não for o apóstolo Arles, do Cabe, e se não for o apóstolo Davi, do Não Cabe, eu não aceito. Deus levanta um famoso Ananias, ninguém sabe quem é, cheio do Espírito Santo, com uma direção e uma palavra. Alô, Paulo, o Senhor que te apareceu de uma visão mandou que eu viesse aqui para que te imponha as mãos e tu sejas cheio do Espírito Santo. Um desconhecido, quantas lições o livro de Atos nos propõe, hein, irmão? Prepara aí, vai. Então, a gente vê essa expansão do evangelho e esse aspecto específico em Damasco, na Síria. Me toca muito. Vamos seguindo. A primeira viagem missionária de Paulo à ilha de Chipre e à Ásia Menor e seu retorno a Jerusalém. Atos 13. O que aconteceu em Atos 13? Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Arles, Paulo de Tarso, Robério. E jejuando, orando, disse o Espírito Santo, me apartem a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E tendo eles orado, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Só para relembrar uma aula passada, só assim, tá? Diga assim, a igreja apostólica, ela não pranteia o tempo todo por quem vai.
ela está buscando a quem ela envia. Não esqueça disso. Igreja de Antioquia, amém? E enviou os caras. Primeira viagem missionária. Seguindo. Quinto ponto, viagem de Paulo à Macedônia e à Grécia. Cidade de Filipos, na Macedônia. Isso acontece depois de uma visão. Paulo está dormindo, aparece um varão macedônio, numa visão, e fala para ele, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele falou assim, entendi. Estão precisando de ajuda lá longe. Longe, mas nós vamos. Levantou a equipe apostólica. Quando ele chega na Macedônia, ele vai parar na cidade de Filipos. De todas as cartas do Novo Testamento escritas por Paulo, você sabe qual foi a igreja mais poderosa que ele levantou no ministério dele? Em Filipos. Leia a carta de Filipos. É lindo. É lindo. Como já dizia o netinho do Negritude Júnior, é lindo! É linda a carta, irmão. Coisa tremenda, poderosa. E para terminar, oposição a Paulo e sua viagem em Roma para o martírio. Nós estivemos em Roma em 2013. Nós fomos em algumas ruínas lá, passamos uns 2 ou 3 dias em Roma. Um dia eu conto para vocês a experiência lá no Vaticano. Foi power. Foi muito power. Deu uma vomitada na porta da Catedral de São Pedro. Acho que eu sou o único a ter feito isso, hein? Diga glória a Deus. É. Foi. Deu um vomitão na porta da igreja. Aí, segura aí, diabo. Então, quando a gente chegou lá em Roma, a gente estava procurando achar a prisão de Pedro e de Paulo. A Igreja Católica diz que o túmulo de Pedro está dentro do Vaticano. Não está. Isso é o que eles dizem para ratificar o texto de Mateus. Não está. Não está. Aqui supõe-se que o Simão que está enterrado lá, que tem um cara lá, era Simão o mágico. Hã? Era Simão Pedro um e Simão o outro. Xará. Aí como não tinha legista, bota aí Simão Pedro e a gente ganha com essa história aí. Não tinha DNA. Então, com essa visão panorâmica, eu quero terminar essa aula de hoje te encorajando. Na próxima aula, nós vamos falar biblicamente do capítulo 1 e do 2. E o 2 vai demorar um pouquinho, porque nós vamos ter uma aula sobre relacionamentos na igreja de Atos. Amém?